Não tenha dúvida que a gente leva um ponto valioso, porque não é fácil jogar aqui, ainda mais com chuva, com campo mais pesado. Acho que isso também, de certa forma, influenciou o desgaste. O Goiás fez 25 minutos muito bem feitos no primeiro tempo, e aí depois caiu um pouco de produção, talvez pela maneira como a gente saiu fazendo a marcação alta, com muita pressão na bola. E aí a gente volta para o segundo tempo também melhor no início do segundo tempo e cai ao término do jogo. Eu, no meu ver, vi que embora as duas equipes tivessem tido oportunidades de gol, nós dominamos mais os 25 minutos iniciais de cada tempo e o Paysandu nas outras duas metades, né? Não me preocupa tanto em função do resultado, porque é difícil jogar aqui. Mas eu acho que a gente poderia ter tido um desempenho um pouquinho melhor. Esses dois tempos aí, esses 20 minutos, ficaram abaixo do que normalmente a gente está acostumado a jogar nos jogos. Mancini, boa noite. Francisco Urbano, da Rádio Clube do Pará. Você vinha numa sequência de vitórias, né? Contra o Botafogo fora de casa e dentro de casa, contra o Avaí e contra o Curitiba. Não teve a presença do Marcão devido ter recebido o terceiro cartão amarelo. O que implicou nesse empate diante do Paysandu Esporte Clube? Foi um certo cansaço por parte dos jogadores ou outra situação técnica, ou a parte física ou até clínica, que não deu essa possibilidade do Goiás sair vitorioso hoje, mas mesmo assim, com esse ponto conquistado, mantém a liderança? Nós tivemos algumas boas oportunidades, inclusive no início do segundo tempo, duas, né, que nós poderíamos ter feito o gol e estarmos falando aqui de mais uma vitória, mas a Série B ela é extremamente difícil, né? Não dá para você, simplesmente porque o Paysandu passa por um momento difícil na competição, achar que a gente teria, bem, de maneira alguma. A gente sabe que daqui a pouco o Paysandu vai melhorar no campeonato, porque ele tem um bom time, é uma equipe bem estruturada, bem organizada. Agora, nós também, do outro lado, não são todos os jogos onde a equipe vai ter um primor, uma excelência de atuação, né? Então nós temos que entender que são seres humanos que estão ali dentro, que também sentem emocionalmente a partida. O primeiro tempo eu achei que a mudança da hegemonia do jogo foi exatamente quando o Goiás começou a errar alguns passes no setor de meio de campo, fez com que o Paysandu crescesse. Mas enfim, eu acho que tudo dentro de um panorama aí esperado. Agora a gente tem mais um jogo em casa, é uma boa oportunidade da gente voltar a vencer. E aí este ponto ganho aqui hoje, ele será ainda mais valorizado por todos nós. Boa noite, Mancini, Lucas, Luiz Antônio Pinto aqui da Rádio Liberal de Belém do Pará. Mancini, eu percebi de você à beira do gramado, principalmente no primeiro tempo, uma inquietude, né? Você andava de um lado para o outro, chamava o Hever muitas vezes ali para trocar ali conselhos e tudo mais. Te pergunto, o que mais o Paysandu incomodou vocês na primeira etapa, tirou vocês da zona de conforto? Foi na inversão de jogadas, na criação, na intensidade ofensiva? E também te pergunto, até que ponto o Goiás sentiu a ausência do Marcão nesse meio de campo? O Marcão é um atleta que está muito identificado com o clube, que faz falta. Hoje a gente viu o Gonzalo jogando nessa função, que também é a dele, e fez um bom jogo, enfim. O que me irritou nos dois tempos foi a queda de rendimento, não muito direcionado à maneira como o Paysandu jogou, e sim como o Goiás estava deixando de fazer, porque nós iniciamos a partida muito bem, jogando para frente, fazendo uma marcação alta, temos volume de jogo ofensivo, e de repente, a partir de um escanteio que foi mal batido, a gente passou a dar a bola, a desperdiçar algumas jogadas, e com isso o Paysandu foi gostando do jogo e entrou no jogo no primeiro tempo. Então, a minha inquietude era muito mais em cima disso, porque nós estávamos possibilitando o adversário de ganhar moral na partida, e quando isso acontece, seja onde você estiver, você vai ter dificuldade
porque o outro time é óbvio que também tem qualidade, que tem bons jogadores, né? Então o máximo que a gente suportar dentro das partidas é neutralizar as peças do inimigo, melhor para a gente, e isso aconteceu até os 25 minutos iniciais. Mancini, vamos com as perguntas dos colegas de Rádio Goiânia. O Caio Munif, da Rádio Bandeirantes, pergunta: Mancini, apesar do Paysandu vir de uma sequência envolvendo final de estadual, o Goiás, que acabou prevalecendo, acabou parecendo estar sem pernas na reta final da partida. As mudanças surtiram o efeito esperado? Como você avaliou esse empate e também, especificamente, o recorte final do jogo? Olha, diante do que foi a partida, eu acho que a gente leva um ponto importante. Eu vi as duas equipes cansadas no final do jogo, muito mais em função do estado do gramado. Hoje choveu muito em Belém e durante o jogo também. Então isso, de certa forma, muda a maneira como você está acostumado, né? A maioria dos campos hoje são campos mais duros, onde a bola corre melhor. Hoje aqui a gente teve que jogar praticamente 90 minutos embaixo de chuva, e isso mudou a forma, a característica da partida, o atleta sente. Também acho que as substituições não surtiram o efeito desejado, com exceção do Baldória, que entrou ali no final do jogo e deu conta do recado, mas acho também que isso, de certa forma, também impactou no rendimento geral e coletivo da equipe. A pergunta agora é do Odilon Costa, da Rádio Difusora. Boa noite, professor Mancini. Sua avaliação desse empate. O Goiás poderia ter tido uma sorte melhor? Quando você tirou o Pedrinho, qual foi a estratégia que você pensou naquele momento? O Pedrinho já estava cansado, assim como o Wellington, e alguns outros jogadores também demonstravam um certo cansaço pelo que eu acabei de falar. Então, por isso, as substituições. Quando você muda um pouquinho o panorama que você está habituado, você tem dificuldade. E hoje, diante do Paysandu, nós tivemos uma partida diferente das últimas onde a gente jogou. Então, é óbvio que o jogo foi um pouco mais lento, até me lembrou os jogos da década de 80, 90, com muito espaço no campo, mas com erros de passe das duas equipes. Acho que isso impactou na partida também e fez com que as duas equipes tivessem um sentimento de que poderiam ter feito mais diante daquilo que foi visto. O Edson Júnior, da Globo CBN, pergunta: Mancini, faltou hoje uma noite melhor do sistema ofensivo do Goiás para sair com a vitória? O empate também foi interessante pelo fato do Goiás se manter na liderança isolada? O empate acaba sendo bom, né? Diante do que foi a partida, nós tivemos algumas boas oportunidades. O Paysandu também teve no segundo tempo, então isso, de certa forma, houve até um equilíbrio nisso. É importante você... Desculpe, é importante você pontuar em todas as rodadas, e isso é o que tem feito o Goiás ficar ali no G4. A gente não pode de maneira alguma desperdiçar um ponto ganho, a equipe não sofreu gol. É óbvio que nós gostaríamos de estar levando mais uma vitória, mas a gente sabe que do outro lado tem um trabalho, tem um time que quer ganhar, e eu volto a dizer, a Série B é extremamente difícil por isso.